Olá a todos, nós queremos sempre agradecer você que participa desse trabalho, assistindo aos vídeos. Pedimos que, se você é novo por aqui, que você se inscreva e também divulgue esse trabalho, tá bom? Nossa intenção é alcançar o maior número de pessoas possível e que você também deixe o seu like para que a gente possa também receber essa ajuda. Nós estamos nesses vídeos, os últimos vídeos, falando sobre crises. E hoje vamos conversar, vamos pensar, refletir sobre as crises, a nossa mente, nosso corpo e espírito. O texto bíblico é o texto de Neemias, capítulo 3, e nós queremos, no final do vídeo, fazer uma reflexão bíblica com você no capítulo 3 de Neemias, tá bom? Lembrando, no vídeo passado nós falamos que é necessário observar que existem vários níveis de crise, nas suas intensidades leve, moderada e grave, ou seja, a forte. Nós estamos com a intenção de refletir sobre esses assuntos, não só para você que pode estar passando por períodos assim, mas também para as pessoas da convivência, dessas pessoas que estão passando por essas experiências. É muito importante. Então é importante saber o que acontece na nossa mente, no nosso corpo e também no nosso espírito. Durante a crise, o que acontece na nossa mente? Nós vamos ter episódios de depressão, de ansiedade, a mente vai ficar dispersa, o pensamento disperso e também um pensamento confuso, aquele pensamento radical de tudo ou nada, como a gente diz, de 8 ou 80. As dúvidas vão vir, dúvidas pessoais, dúvidas na mente, dúvidas inclusive sobre a fé, sobre Deus. Vai acontecer também a perda de motivação, a gente diz nesses tempos assim, não consigo fazer nada, nem ter vontade de fazer nada. E esse inclusive é um dos sinais no começo de uma depressão, quando nós não sentimos vontade, aquelas coisas boas, agradáveis que fazíamos, já não temos mais vontade de fazer. Outra coisa que acontece é a perda da paciência e aumento da irritabilidade. Esses são sinais de que a gente pode estar vivendo a crise. Mas ainda o pensamento paranoico, aquela paranoia de que todos estão contra mim e tudo coopera para o meu mal, traduzindo aí ou parafraseando o texto de uma forma errada. Também ainda um desejo enorme de se retirar, de se evadir, de correr sem direção. Você lembra do episódio do profeta Elias, quando ele foi anunciado, anunciaram que ele ia morrer, que a rainha Jezabel, o rei Acabe iam tirar sua vida. Ele entrou em crise e correu, foi se retirar, se esconder, pensando até que de Deus ele poderia estar se escondendo. Há também ainda um desejo, uma tendência a ser negativo, copiar antigos métodos e vir à lembrança. É interessante como pensamentos negativos e passados vêm à mente quando nós estamos em crise. E aí vem o perigo da busca por bebida, sexo, pornografia, gastos financeiros desnecessários. Gastos financeiros desnecessários. Deixa eu repetir, porque às vezes nós sentimos, às vezes não, nós sentimos o prazer de gastar, de comprar aquilo que desejamos depois de uma jornada de trabalho. É muito bom, é saudável, mas é necessário observar se as compras nesse momento elas não fazem parte de uma busca para sairmos da crise. Então esses são os sintomas, vamos dizer assim, na nossa mente, do que acontece na nossa mente quando estamos em crise. E no nosso corpo, o que acontece no nosso corpo na crise? Vêm os ataques de coração, aquele ataque cardíaco, principalmente nas crises de pânico, de um medo exacerbado. Os batimentos aumentam. Então, quem está perto, quem está próximo, e você, se estiver passando por essa experiência, saiba que isso pode estar fazendo parte de uma crise de pânico que pode estar acontecendo. Somos seres humanos. Também ainda no nosso corpo, a perda do apetite, o aperto no peito, uma mudança na digestão, nosso aparelho digestivo fica descontrolado, o desejo de se afastar de tudo e de todos, como já falamos, uma fadiga, um cansaço exacerbado, dores no corpo, dores de cabeça, mudança nos hábitos ou padrões de sono,
né? Perdemos aquele hábito saudável do nosso sono, e isso também, né, na frente pode se tornar algo bem ruim, bem perigoso. Por fim, o que acontece no nosso espírito quando estamos em crise? Vem o medo, né? Vem a dúvida, vem a vergonha, vem a retirada, a fuga. Novamente lembramos o profeta Elias, que ficou com medo, e ficou com medo dos reis, da rainha Jezabel e do rei Acabe. Veio a dúvida nele, né? Engraçado, interessante vermos um profeta que tratava com a palavra de Deus, com aquilo que Deus diz. Ele, por medo, estava acreditando mais do que aqueles 2 reis podiam fazer com ele, do que com o que Deus já estava fazendo, né? Vem esse momento de muita dúvida, da confiança, da desconfiança, né? As crises, elas trazem essa bipolaridade. Confiamos e não confiamos em Deus e nas pessoas. Às vezes dizemos até de Deus, por que ele foi deixar isso acontecer? Principalmente quando estamos no luto. Tem ainda a dificuldade de diminuir o ritmo da vida, mesmo ou principalmente quando experimentamos crises. E esse é um sinal interessante, que às vezes achamos que estamos ocupados demais, mas na verdade isso está fazendo parte desse momento de crise que estamos vivendo. Nossa oração já não é mais aquela oração, né, confiando em Deus, sabendo que Ele pode todas as coisas, que vai dar resposta, que vai nos tirar dessa situação, né? De novo aparece a raiva, né? Por que Deus foi deixar isso acontecer? Eu falei para ele que se ele deixasse eu fazer isso, exatamente isso, eu ia entrar nessa crise. Culpamos Deus até por decisões que tomamos, que até sabemos que não é a vontade dele. E aí vem, como num momento de luto, aquela barganha, negociação, consciente, inconsciente, se eu fizer isso, pode acontecer aquilo. De novo, sentimos a vergonha e nos mantemos à distância. Eu ouvi de uma professora de aconselhamento bíblico, ela dizer assim: se eu estou confuso no meu espírito, isso não vem de Deus. Então eu tenho que parar, eu tenho que ver, eu tenho que avaliar. Importante, interessante mesmo nós lembrarmos, e aqui eu quero de novo enfatizar isso, nós não somos só espirituais, né? Nós não somos só seres espirituais, nós somos seres humanos, com a mente, com o nosso corpo, nossa alma, e a gente pode muito bem pedir ajuda, o que também não é vergonhoso, o que também não vai diminuir a unção de Deus sobre a nossa vida. Pelo contrário, é necessário ter coragem para pedir ajuda. Mas peça ajuda, busque ajuda. No próximo vídeo nós vamos falar um pouco sobre as intervenções em período de crise. Mas falamos no início desse vídeo que iríamos ver o capítulo 3 de Neemias. Você conhece todo o contexto de Neemias, que estava no palácio e atendendo ao rei. Ele soube que a sua terra, Jerusalém, a cidade, os muros, o templo estava tudo destruído, e ele se abateu, orou a Deus, buscou a autorização do seu rei e foi ajudar a reconstruir os muros. O capítulo 3, principalmente o capítulo 3, fala de reconstruções da cidade, reconstruções de muros. E eu estou aqui com a Bíblia, inclusive a Bíblia conselheira, a quem eu recomendo você, se você puder adquire a Bíblia conselheira, que traz aqui uma reflexão sobre o capítulo 3 de Neemias, primeiro sobre essa interessante metáfora emocional da constituição do ser humano, da reconstrução de sua vida após grandes traumas resultantes de períodos de lutas e perdas. Quero pedir que você leia o capítulo 3 de Neemias com essa visão. Segundo, diz aqui o texto, tal como com Neemias e Jerusalém, a reconstrução emocional não é uma tarefa fácil, há muitas resistências internas e externas, porque a crise pode trazer para nós outras situações, outros pontos que podemos, e devemos, às vezes, verificar, buscar ajuda. Depois diz que os portões, assim como trabalhando como metáfora, os portões controlam o acesso, a entrada e saída de influências, convites e pessoas permitida nesse espaço reservado.
Depois fala que, tal como em Jerusalém, muros sem aberturas levariam à morte por falta de suprimentos. Já as cidades sem muros seriam rapidamente devastadas por inimigos externos. Depois fala que, aqui o capítulo 3, ele nos aponta que vários construtores reergueram as muralhas próximo às suas próprias casas. Isso pode nos ensinar que nós devemos discernir aquilo que é necessário para a nossa casa, nossa família, para a nossa vida em períodos de crise. Eu quero finalizar esse vídeo falando duas coisas. Primeiro, leia o capítulo 3 de Neemias com essa reflexão, com essa mente. Período de crise, período de reconstrução. E, em segundo lugar, lembrando novamente o Salmo 46, o verso 1, que diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da tribulação, na hora da angústia, na hora da crise. Tá bom? Vamos orar e buscar a ajuda de Deus. Nós te agradecemos, Senhor, por esse momento, podermos estar conversando com tantas pessoas. Quero te pedir que, se aquelas que estão, Senhor, passando por um período de crise, seja de que ordem for, seja de que aspecto for, em nome de Jesus, que haja oportunidade de restauração, que haja oportunidade de reconstrução e que o teu poder, a tua graça venha sobre esta pessoa. Traz a paz à sua mente, traz a paz ao seu coração, à sua alma, ao seu espírito, Pai. E que, se alguma ação maligna existe, nós repreendemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus te pedimos, te agradecemos. Amém. Não deixe de buscar ajuda, tá bom? De profissionais, inclusive, a busca de conselheiros. Vá à igreja, converse com o pastor, converse com seus líderes e lembre sempre, Deus é o seu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, na hora da tribulação, na hora da crise. Deus abençoe você e toda a sua família, em nome de Jesus. Amém.